Então já está gravando. Então assim, olha, meus slides são adaptações dos slides do professor Fabrício Olivetti. Eu vou passar relativamente rápido sobre ele, né? Então aqui, justamente como eu falei da perspicácia, né? Aqui vocês vão olhar para essa foto e vocês vão ver assim, bom, essa não pode ser a distância entre os planetas, né? Então estão muito próximos um do outro aqui. Não, e realmente não é. Não é, as dimensões aqui elas não estão de acordo com a realidade. Então é apenas sugestivo isso aqui, né? E se isso aqui for Plutão, Plutão ele está numa órbita inclinada, né? Relativamente ao plano dos outros planetas, né? Mas o fato é que realmente eles estão conectados pela força da gravidade, né? Força gravitacional, pelas órbitas, e você tem conexão, né? Por placas tectônicas, né? Por exemplo, terremotos eles são causados por placas tectônicas, né? E você pode considerar também, né, avião, né? Viajar de um país para outro de avião. Então, cadeia alimentar, né? Por exemplo, aqui você tem a parte do reino vegetal, né? Ela serve de assim, a consumir, né, as plantas, dá energia para os herbívoros, né? Então, que dá energia para os carnívoros, né? Porque o carnívoro vai caçar o herbívoro. Então, isso aqui também é uma representação, né, da conexão da cadeia alimentar, né? As pessoas estão conectadas, né, porque aí, né, você tem redes sociais e o corpo humano, né, ele está todo conectado. Nós temos, né, pele, né, músculos, ossos e um sistema digestivo, né, sistema respiratório, né, um depende do outro. E a pergunta é, né, tudo está conectado? Na verdade, vocês vão ver que sim, mesmo que a conexão ela não seja direta, né? Então, por exemplo, ó, tem mais pessoas querendo entrar aqui, ó, vou admitir. Então, por exemplo, vamos supor um colega seu que esteja fazendo outras disciplinas, não está fazendo comunicação em rede, né? Provavelmente eu não vou conhecer esse seu colega, mas indiretamente, né, você é uma conexão, né? Você pode falar de mim para o seu colega pode, por exemplo, você pode falar assim, eu tenho um colega, né, que ele estuda astronomia. Você pode falar assim, poxa, né? Só que ele não está fazendo comunicação em redes. Aí eu fico sabendo dele. Então, é nesse sentido que a gente diz assim, tudo está conectado, né? Então, pode não ser uma conexão direta, né? Então, na verdade, assim, eu vou passar rápido, você vai pensar, nossa, ele está voando com esses slides. Exatamente, porque ler slides, vocês podem ler, né? Então, eu vou pincelar, se quiser realmente uma dúvida sobre a teoria, né, mais detalhada, pode me contactar, escreve um e-mail e tal. Mas assim, né, nas minhas provas eu não costumo cobrar teoria, né? A não ser que vocês gostem de perguntas teóricas, né? Mas até hoje, em comunicação em redes, né, posso até fazer uma enquete para saber se vocês querem que, né, alguma questão de prova seja teórica, né? Mas a parte de cálculos que eu acho que é mais importante, né? Então, por exemplo, por que é importante estudar redes? Primeiro, né, prevenir terremotos, né? Quem é geólogo e estuda justamente essa parte de deslocamento de placas tectônicas, ele tem modelos, ele usa modelos para, levando em conta os casos que já aconteceram no passado recente, fazer projeções e tentar evitar, né, que venha acontecer, né? Por exemplo, há um tempo atrás eu vi uma reportagem falando que, eu acho que Los Angeles, né? Eu não sei se é exatamente Los Angeles, mas assim, existe um risco dentro de alguns anos, não se sabe se são dezenas de anos, né, de que um terremoto, né, afunde toda a Los Angeles lá, né?
Então, esse risco existe, né? Mas assim, né? As pessoas não vão começar a se mudar de lá por causa disso, né? A princípio, teoricamente, haveria tempo, né? Tempo suficiente para que elas fossem avisadas, elas teriam que abandonar tudo, né? Antes de acontecer, né? A catástrofe, né? E ceifar um monte de vidas, né? O mais importante é a pessoa conseguir, né? Escapar, né? Com vida e tudo. Então, e tem outros exemplos aqui, não vou, né, me demorar, porque a gente já vai entrar. Conseguimos fazer de manhã um exercício, né? Que eu acabei me demorando, né? Mas o que são as redes? As redes, né, são essas conexões, né, em potencial. Por exemplo, eu conheço você que está fazendo comunicação em redes. Aí você tem um colega que não está fazendo comunicação em redes e ele gosta de astronomia, porque eu falei dos planetas, da Via Láctea e tal. Então, se você comenta, né, com seu colega, olha, o professor Valério, né, ele falou que as imagens de Via Láctea que estão na internet são concepção artística, né? É isso mesmo, né? Então, aí nesse momento está vindo uma comunicação. Você repassa para o seu colega, que gosta muito de astronomia, algo que eu falei. Então, né, aí está vendo um trânsito nessa rede. Uma coisa é a rede, né? Eu conheço você, você conhece o astrônomo, né? Outra coisa é o trânsito, né, de informações. Então, isso é a comunicação, né? Isso também é uma comunicação também, né? Que a vaca ela é herbívora, né? Aqui é o Homer Simpson, ele gosta de bife, né? Então, é um trânsito naquela rede. Isso é a comunicação, né? Uma viagem de avião. Pode ser uma comunicação direta, né? Uma pessoa, né, falando com a outra. E o objetivo do curso é apresentar esses conceitos. Tem os modelos matemáticos, né? A gente já vai ver um modelo matemático hoje, que é a definição abstrata de grafo, né? E aí você vai aplicar em várias áreas, né? Em computação, engenharia, sociologia, biologia, a gente viu a cadeia alimentar, né? Então aqui está errado, né? Eu acabei de acessar minha pasta de arquivos privados, né? E na verdade ela está vazia. Eu acho que essa pasta ela era uma pasta aqui, arquivos privados, né? Se eu entrar na minha área, né? Painel, acho que se eu entrar em perfil, né? Aí eu vou ver arquivos privados. Mas porque os arquivos privados, antigamente eu deixava todo o material lá e depois eu percebi que era mais fácil organizar, né? Daquele jeito, para vocês encontrarem a pasta de listas, a pasta do slide de semana 1, né? E assim vai. E depois eu também desconfiei que arquivos privados talvez só eu consiga ver, né? Então eu sou novo no Moodle, né? Mas eu estou gostando dele. Tem um material complementar, aí você vai falar assim, poxa, mas aqui quando eu vou para comunicação em redes e abro o plano de ensino, né, do quadrimestre suplementar, aí eu vejo livros, né? Como é que está sendo a biblioteca da UFBC? Bom, se você se restringir ao material que eu vou colocar no Moodle, tá ótimo. Dá para fazer tudo só com esse material. Agora, há pessoas que gostam de ter um livro impresso, né? Então, se você for ver aqui no plano de ensino, poxa, mas tem essa bibliografia, será que eu tenho que me preocupar com ela, né? Na verdade, não, você não precisa. Aqui, ó, tá no finalzinho, aqui, né? Você não precisa ir atrás desses livros, tá? Mas se você quer, tem gente que gosta de ter um livro para folhear mesmo. Eu não sei como a biblioteca da UFBC está. Tem pessoas querendo entrar. Vou admitir. Não sei como a biblioteca da UFBC está trabalhando, tá? Mas assim, se você quiser ficar só no material do Moodle, é mais suficiente. Tem livros PDF também, se você quiser, né? Aqui o professor Fabrício Olivetti, né, ele está usando um ditado popular, né, que
de graça até injeção na testa, né? Então, assim, como você não está pagando, então você aceita até isso aí, né? É um ditado antigo. Aí, a comunicação é justamente esse trânsito, né? Quando você telefona para um colega para vocês estudarem juntos, então você não está apenas com a rede de contato, você está exercitando um trânsito naquela rede. Aí um telefona para o outro, que telefona para o outro, né? E vocês podem até se encontrar pelo Zoom ou pelo WhatsApp, né? E justamente o trânsito numa rede, por exemplo, a transmissão de doenças, né? Assim, o trânsito numa rede é que é chamado de comunicação, é a parte ativa daquela rede, né? Então, todos os exemplos do envio de informação, né, ele se dá através dos intermediários, que são os chamados, né, vértices. As redes, na verdade, você pode desenhar como se fossem vértices, que são os elementos que vão que têm contato entre si, né? E as arestas, vértices e arestas, que nem esses desenhos aqui são vértices, né? E como isso tem essa representação gráfica, recebe o nome de grafo, né? Então, vértice ou nós, né? Você pode falar atores, vértices, objetos, nós, é tudo nomenclatura. Então, e a aresta é se eles estão conectados ou não. Não é que eles estão exercitando uma transmissão de informação, tá? Eles têm contato um com o outro, né? Assim como você tem o telefone celular de colegas, não significa que agora você está ligando para o colega, né? Aí seria exercitar a transmissão na rede, né? E aí você pode desenhar o seu grafo de uma maneira bem simples, usando os círculos, né, e os traços cheios para as arestas. E existem 1000 maneiras de você desenhar, né? Eu poderia colocar esse vértice aqui para dentro, eu poderia pegar esse aqui que está conectado com esses 4, puxar um pouco mais para a direita, né? Então, a maneira com que você desenha o grafo, isso vai variar. Por isso, para que você tenha uma definição que independa do desenho, a definição precisa independer do desenho particular, né? Então tem a definição abstrata. O grafo é um conjunto de vértices e arestas, né? Então, por exemplo, aqui eu já não desenharia o grafo como está aqui. Eu gosto de usar, né, uma ordem que é como se fosse a ordem que eu leio um texto. Eu colocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Como se fosse um texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu provavelmente não desenharia assim, né? Então, quando você for abrir o primeiro exercício que a gente vai fazer junto, né, da lista, você vai ter um conjunto de vértices e as arestas. Aqui, nesse exemplo, eu estou querendo dizer que 1 e 2 estão conectados, né? Eu posso ir de 1 para o 2 e 2 para 1, como se fosse uma via de mão dupla aqui, ó, né? É uma rua com 2 sentidos, né? Indiferentemente. Então, você diz assim, eles são adjacentes, tem uma aresta ligando. Só que eu uso uma notação que é um pouco diferente do professor Fabrício. Então, se algum dia vocês acessarem os slides do professor Fabrício, né, vocês vão ver que eu faço um pouco diferente. Olha, então vamos supor que você tem a ponte Jabaquara, a ponte Tietê, ela é mão dupla, né? Você tem o sentido que vai, o sentido que volta, a ponte Tietê também, né? Mas, por exemplo, vou pegar, por exemplo, se você pega uma via de mão única, por exemplo, aqui na frente do meu prédio tem uma rua de mão única. Então, o que eu considerar vértice, né, por exemplo, um prédio lá no começo da rua, um prédio lá no final da rua, então eu digo que eu vou de um para o outro usando esse sentido. E eu coloco entre parênteses, tá? Eu não coloco entre chaves, quer dizer, só pode ir de 1 para 2.
Você não pode ir de 2 para 1, né? Às vezes eu coloco 1,2 e 2,1. Por exemplo, né, quem já usou a rodovia dos imigrantes para ir para o litoral vai saber que na descida tem um pedágio bem caro, acho que deve estar uns 30 e pouco reais, né? Na subida não tem um pedágio tão caro assim, né? Então quer dizer que um sentido, né, não é exatamente a mesma coisa que o outro, né? Então tem como você ir, tem como você voltar, mas existe uma diferença ali, né? Então, assim, eu considero duas arestas, uma que vai e outra que volta, diferente de uma aresta única sem as setas, né? Então, isso é uma diferença que eu faço, né? E caminhos no grafo, né? Então, por exemplo, se a gente for ver aqui, eu quero ir de 2 para 7, eu posso fazer 2, 5, 7, 2, 4, 8, 7. Eu poderia fazer 2, 3, 4, depois 8, 7. Eu posso ir e voltar do 1, né? 2, 1, 2, e depois 5, 7. Existem várias maneiras de eu fazer isso, né? Então, agora, por exemplo, 2, 4, 7 eu não posso, porque não existe uma aresta, eles não são adjacentes, tá? Então não é um caminho, não posso fazer, tá? E a questão agora é o seguinte, né? Qual que é o melhor caminho? Né? Você quer transmitir uma informação. Aí depende, né? O que é melhor para você, né? Se você pensa assim, eu quero o menor número de arestas, é o melhor para mim. Então, esse aqui é o melhor caminho, tá? Mas vamos supor que se você pegar esse caminho, tem pedágios ali. Aí você paga pedágio caro. Então, às vezes, você pode pegar um caminho mais longo e economizar com pedágio, né? Então, o que é melhor, né? Depende do que você quer otimizar, né? Então, por exemplo, em qualquer situação, se você quer economizar em pedágio, quer economizar em combustível, né? Ir e voltar do mesmo ponto não é uma boa, né? Então, é bom estudar apenas caminhos simples. O que são os caminhos simples? Aqueles que não têm repetição de vértice, né? Porque se você repetir vértice, né, o que vai acontecer? Né? A janela do chat aqui parece que ninguém escreveu mais nada, mas vocês podem escrever, né? Se vocês tiverem, né, dúvida, né? Aqui, por exemplo, a janela do chat vocês podem usar para escrever suas dúvidas ali, né? Às vezes, né, a janela do chat, né, para acessar eu preciso parar, né, o screen share, né? Aí pode ser que eu tenha aqui o plano de ensino, eu acho que eu posso aí o cavalo com cabeça de pato também acho que eu posso, né, apagar, né? Então, assim, voltando aqui, olha, depois eu vou olhar a janela do chat e vocês podem ter tentado escrever coisas, né? A última vez que eu vi não tinha mensagens, mas pode ser que ele guarde essas mensagens num buffer, né? Bom, então repetição de vértices é algo que você deve evitar, né, em qualquer otimização, né? Então, por exemplo, se você quiser o menor número de arestas, 2, 5, 7. Menor número de arestas. Mas e se você tiver pesos, né? Aqui o 257 você vai pagar 5 mais 6, você vai pagar 11. E esse outro, 2, 4, 8, 7, você vai pagar, né, 8. Né? Então você vai pagar menos aqui. Suponha que esses pesos já é uma conta que você fez entre combustível e pedágio. Então, pode ser até que demore mais para você chegar. Mas se você não tem pressa, quer economizar tanto em combustível quanto em pedágio, então esse caminho vai ser melhor do que esse, né? Agora, se você tem pressa, né, às vezes esse aqui é o mais caro, às vezes, né, é o que vai te levar, vai ser o mais vantajoso para você, né, se você precisa economizar tempo, né?
Aí você vê, ó, quantas coisas que você pode querer economizar. Você pode querer economizar tempo, economizar gasolina, economizar, né, pedágio, né? E quando tem pesos nas arestas, esses números nas arestas, você diz assim que o grafo ele é ponderado, né? E as redes elas podem, né, ter também direcionamento, que são as flechinhas, o grafo direcionado, né? E assim, caminhos, por exemplo, quando ele está direcionado, esse carro pode ir do 8 para o 4, mas ele não pode ir do 4 para o 2, seria dirigir na contramão, tá certo? Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente acabou de ver, você não pode ir do 8 para o 2 aqui, ó, ou do 4 para o 2, seria contramão. Então, assim, se você quiser voltar, né, você está no 7, você quer voltar para o 2, né, você foi do 2 para o 7 aqui, você teria que fazer 7, 9, 8, 4, 3, 2. Aí você consegue. Né? 7, 9, 8, 4, 3, 2. Não dá para voltar do 7 para o 5. Seria contramão, tá bom? Então, o grafo direcionado ele tem esses aspectos também. E agora a gente entra em conceitos. E é o melhor momento para a gente começar a fazer exercício de lista. Melhor momento. Porque tem muito conceito aqui, né? Não vale a pena eu falar assim, ordem, tamanho, diâmetro, conectividade, aí vamos embora, aí tá todo mundo boiando, né? E agora, né? Onde é que eu tô, né? Quem eu sou, onde é que eu tô? Porque é um monte de conceitos num único slide, né? Então, por exemplo, olha, grafo conexo, quaisquer dois vértices possuem um caminho que leva um no outro, né? Senão você diz que é conexo, é desconexo, né? A ordem é o número de vértices, né? E o tamanho é o número de arestas. Você vê que é fácil gravar esses conceitos porque está que nem o alfabeto. O vem antes de T, né? O, P, Q, R, S, T. E a gente sempre fala de vértices antes de falar de arestas, né? Então, quando falar ordem, você já sabe, é quantidade de vértices. E tamanho é quantidade de arestas. Ordem e tamanho, tá? E diâmetro, né? Assim, quaisquer dois vértices, se você considerar o número mínimo de arestas que os liga, né, vai ser a distância, né? E o diâmetro é o máximo dessas distâncias aqui, né? E depois tem esses conceitos. Bom, agora, né, o melhor de todos mesmo agora é a gente fazer alguns exercícios de lista, porque aí a gente vai começar a treinar esses conceitos. E a melhor maneira de treinar é usando exercícios, né? Então, aqui, olha, eu vou pegar o primeiro exercício da lista A, né? Vocês podem acessar esses slides, ó, principalmente esses aqui que te dão como a gente denota um grafo abstrato, né? Isso aqui é um desenho possível e você fazer o seu próprio desenho, né, da primeira questão. Então aqui, eu vou nesse momento vou pausar